E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar sequência à nossa disciplina. Vocês lembram na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre as características do empreendedor, tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento de visões e relações, como vocês estão vendo aqui no nosso slide. E nós vamos começar falando sobre um pensamento visionário da teoria visionária de Philion, ok? Então o que é que Philion fala sobre essa questão do desenvolvimento das visões, de como o empreendedor enxerga um cenário, de como o empreendedor enxerga a possibilidade de se empreender, de se solucionar os problemas, tá? De se enxergar oportunidades naqueles problemas, nos problemas dos clientes. Como é que se torna isso real? E nós vamos ver aqui no passo a passo. O Philion ele faz um desmembramento, uma fragmentação de todo esse processo, e nós vamos acompanhar essa fragmentação aqui, tá bom? Então o Philion fala o seguinte, ele afirma que antes de, seguindo aqui no texto, eu vou até pegar aqui um lápisinho aqui, deixa eu ver, pronto, só para a gente acompanhar a escrita aqui, tá? Precisar de um destaque. Então o Philion fala o seguinte, ele afirma e antes de tomar qualquer iniciativa, antes que o empreendedor tome qualquer iniciativa, isto é, antes de pôr a mão na massa, o empreendedor ele precisa dispor de uma estrutura de pensamento sistêmico e visionário. Então ele tem que ter um pensamento sistêmico, tá? E precisa também visualizar à frente, ter essa questão visionária, ter uma visão holística, tá? daquele possível oportunidade, ok? Porque é com base nisso que poderá fixar seus objetivos e traçar os caminhos para atingir esse objetivo, ok? Então, ele dá essa definição e é muito verdade isso, né? Você precisa de uma sequência lógica de execução, de colocação em prática, de criação de ideia para solucionar problemas, tá? Então você precisa de uma relação sistemática e também de uma relação visionária. A solução que eu encontrei, a oportunidade que eu enxerguei, como é que ela vai estar daqui a um período à frente, lá para o futuro. Então essa é a relação visionária que o empreendedor tem que ter também, ok? Próximo slide, a gente vai falar sobre o que? Ainda detalhando um pouco esse pensamento visionário, ele fala o seguinte, Philion continua, né? Qual a importância, o porquê é que é interessante essa questão de Philion? Os estudos de Philion revelam-se importantes porque, além de conceituar, ele faz uma conceituação simples e profunda, né, do que é um empreendedor. Então, nesse textozinho pequeno que a gente viu aqui, ele já consegue resumir, fazer um resumo geral em poucas palavras de como o empreendedor deve se comportar. E nessa questão sistemática, a criação da ideia, a criação dos processos chaves, a gente vai ver aqui um pouco à frente, certo? Mas o Philion consegue dar essa estrutura muito rápida. E ele preocupa-se com o sistema de atividades, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o autor, Philion, estuda o modo como o empreendedor desenvolve o seu trabalho, como ele desenvolve o seu conhecimento, como ele consegue enxergar oportunidades, né, dentro de determinados cenários. Então, a gente vai ver quais são essas visões, o que é que compõe essa visão, tá? Ele determina de forma bem clara e a gente consegue, vocês vão conseguir assimilar facilmente. A visão, né, a visão ou a teoria visionária, né, de acordo com Philion, é uma imagem, tá? É uma imagem projetada do futuro, questão visionária. Eu estou aqui e consigo projetar essa imagem, eu consigo projetar essa imagem no tempo futuro. Ok? Faço as minhas previsões, tá? Então eu consigo pegar essa imagem e projetar no futuro. Então, uma imagem projetada no futuro do lugar
que quer que seja ocupado tanto pelos seus produtos, tá, dentro do mercado, seus produtos ou serviços dentro do mercado. Então eu enxergo hoje uma solução, tá, e projeto como essa solução estará daqui a determinado período. A relação sistemática para eu definir esse produto ou serviço e a sequência visionária para eu projetar esse produto ou serviço um pouco mais à frente. Assim como a imagem projetada do tipo de organização necessário para consegui-lo. Então ele pensa no produto ou no serviço, faz essa fotografia, tem essa imagem, faz essa projeção ao futuro, tá? E também dimensiona como a organização deve se comportar, que tipo de organização deve existir para que se consiga aqueles objetivos que foram projetados, tá bom? Então esse texto aqui do filho ele diz isso, ok? Então vamos para o filho ele divide 3 categorias de visão do empreendedor. Então aqui é onde eu vou montar a minha teoria visionária, tá? A teoria visionária de filho. Quais são? Aqui eu mostrei agora no cenário completo, certo? De como ele enxerga. Enxerga por visões emergentes, tá? Nessa parte da cauda, né? Da seta. Depois eu tenho uma visão central criada pelas visões emergentes, ou por uma visão emergente ou por um conjunto de visões emergentes. Eu crio essa visão central, certo? Essa visão central tem características interiores, que vai ser da própria empresa, tá? E exteriores, que é a do mercado, então a construção desse cenário. E eu tenho também as visões complementares, certo? Que vão interagir aqui com a visão central, exterior e interior, e ao final vai se criar o meu produto ou serviço. Tá bom? De maneira geral é isso, agora nós vamos detalhar um pouco mais aqui para vocês. Então o que é que acontece? Olha, só agora a parte da caudazinha, certo? Só a parte das visões emergentes. O que são visões emergentes? Aí vamos para o texto para vocês acompanharem bem. São visões compostas por ideias, percepções do empreendedor, tá? Então, são visões compostas por ideias e percepções do empreendedor. Sobre o quê? Sobre solução de problemas e desejos do cliente a partir da criação de produtos ou serviços que ele possa lançar no mercado. Então, veja só, o empreendedor, futuro empreendedor ou já empreendedor, ele idealiza e tem percepção sobre uma problemática que determinado cliente venha sentindo, tá? E ele deseja criar algo, seja produto ou serviço, que consiga solucionar o problema daquele cliente. O que é que ele está tendo aqui? Ele está tendo uma visão emergente, certo? Essa ainda é a visão emergente. Depois eu vou para a visão central, interior e exterior, porque eu vou trabalhar o cenário, tá? Mas tudo começa por essa visão emergente. Muitas vezes aquela primeira ideia que se tem aqui na visão emergente, ela não consegue ser aplicada devido a outras informações que existem dentro do mercado. Então a princípio, sigam bem o texto, são visões compostas por ideias e percepções. Então ainda não é nada palpável, tá certo? Do empreendedor sobre resoluções de problemas e desejos dos clientes, a partir de criação de produtos ou serviços que ele possa lançar no mercado. Ainda é somente uma ideia, somente uma percepção nessa visão emergente, ok? Geralmente o empreendedor ele investe muito tempo em pesquisa e reunião de percepções nessa etapa. Tá? Comum que se faça, eu tive uma ideia de lançar determinado produto, eu ainda não conheço os atributos que eu vou colocar nesse produto, só conheço alguns pontos. É natural que eu
dentro desse processo de visão emergente, eu comece a conversar com mais pessoas, né? Para eu ter mais ideias, para eu conseguir ir amadurecendo isso, certo? Então, geralmente o empreendedor investe muito tempo nessa etapa, fazendo pesquisa, seja uma pesquisa conversando, né? E reunião de percepção nesta etapa. Então, a reunião de percepção, aquelas pessoas que desfrutam do mesmo problema e que acreditam que existe aquela mesma solução já a princípio idealizada nessa percepção, tá? Então vamos, visão emergente é isso, certo? Aí eu venho para a questão da visão central. O que é a visão central? É a visão originária de uma ou mais visões emergentes. Então eu posso ter um conjunto de visões emergentes para se criar uma visão central, ok? Impulsionado ao alcance de todo o mercado, buscando por nichos, espaço e abertura do mercado para atuar. Então veja só, na visão emergente eu tenho aquela que eu vou chamar aqui de prototipação, por exemplo. Eu tenho ainda o produto sendo originado, tá? As promessas de soluções. E nessa visão central eu já vou ter a visão mais ampla de quando de qual potencial, tá? de ação desse meu produto ou serviço, de alcance desse meu produto ou serviço. Então vou buscar mais mercados, vou procurar as pessoas que usufruem daquele mesmo problema, daquela mesma problemática e que requerem aquela mesma solução. Então eu vou criando aqui a minha visão central. Dentro dessa visão central, eu vou ter a visão central exterior e vou ter também a visão central interior. Qual a visão central e o que seria a visão central exterior? A visão central exterior, ela focaliza no lugar que o empreendedor quer que seus produtos ocupem no mercado. Então, eu lancei determinado produto no mercado. Eu quero que ele seja o quê? Eu quero que ele seja líder em qualidade, eu quero que ele atinja público de classe média alta, de classe baixa, em qual classe? Classe A, classe B, classe C? Qual nicho de mercado que eu tenho? É regional, é nacional, é internacional? Então essa visão central ela vai focalizar no lugar que o empreendedor quer que seus produtos ocupem no mercado. Se é uma posição de liderança, tá? Se é uma posição popular. Então existem diversas características aqui dentro dessa questão exterior. E a questão da visão central interior. A visão central interior ele focaliza no tipo de organização que ele necessita para ser desenvolvido. E o produto ou serviço necessita para ser desenvolvido, para se atingir aquele objetivo. Então eu diria que essa questão da visão central interior tem tudo a ver com a estrutura da empresa, como a empresa deve se estruturar para atingir o seu objetivo. Seu objetivo de líder de mercado, por exemplo, como é que essa empresa deve se estruturar para ser líder de mercado naquele seu produto ou naquele seu serviço. Então, vem essas características aí, ok? Ainda falando sobre esse desenho, né, esse gráfico aí da teoria visionária, nós temos aqui as visões complementares, tá? São visões que vão complementar essa visão central exterior e interior. Então veja que aqui eu estou explicando de forma fragmentada e o filho ele consegue fazer essa explicação, né? Ele desenhou muito bem aqui, conseguiu identificar visões emergentes, que é quando todo o processo está se iniciando, o cliente está começando a ter aquele determinado problema, eu estou começando como empreendedor a dar opções de resoluções dos problemas, tá? Eu estou estruturando a minha empresa de forma dentro da estrutura interior para atingir o objetivo de produção daquele produto ou serviço, certo? Nessa visão exterior
eu também já estou fazendo tudo isso visando uma posição privilegiada da minha empresa dentro do mercado, certo? Dentro do nicho ali de mercado. E essas visões complementares também entram nessa montagem completa do quebra-cabeça, tá bom? Então, o que são visões complementares? São visões que apoiam a visão central. Eles dão apoio a essa visão central, seja interior ou seja inferior. Ok? Elas também podem ser imprescindíveis à continuidade, né? À sequência. A criação, quando eu falo em continuidade, é porque é um processo até que o produto ou serviço esteja finalizado. Então, ela também pode ser aqui imprescindível, essas visões complementares. Envolvem processos gerenciais que permitirão desenvolver componentes como habilidades de comunicação e redes de relacionamento. Então, é como se ela fosse o elo, tá? Entre todas entre as componentes. Ele desce essa liga aí para complementar a visão central exterior e interior. Bacana? Seguindo, o Filler fala que existem suportes para essa formação da visão. Existe um suporte, uma sustentação. Quais são elas? Nós temos a necessidade de compreender o setor, então entra a compreensão do setor, visão, vai receber influência dessa compreensão do setor, e relações. As relações interpessoais que determinado empreendedor tenha, que a empresa tenha também, ela vai influenciar aqui na criação dessa visão. Então, o que é importante nessa compreensão do setor? É importante conhecer todos os fatores que envolvem aquele setor de atuação, tá? Marcos regulatórios, tá? Legislação. Então, você tem que compreender ali o seu setor, porque muitas vezes você pode criar uma ideia, tá? Criar uma ideia, ela pode ser realmente a solução para aquele determinado problema, mas de repente você não pode fazê-la devido a impedimentos legais, por exemplo, tá certo? Então você tem que ter a compreensão do setor, saber como é que aquele setor que você está ingressando funciona, que você pretende ingressar funciona, né? Questão das relações, relacionamento do empreendedor, alguns naturais e outros forjados. Eu vou dar um detalhezinho sobre essa questão do relacionamento daqui a pouco nos próximos slides, onde a gente vai falar mais sobre a questão do networking, certo? Mas falando só um pouquinho sobre essa questão do relacionamento do empreendedor na criação da sua visão. A primeira relação que se tem, que o empreendedor tem, é essa relação familiar, né? Você nasce de determinada família e essa convivência cria uma cultura, né, de visão das coisas, certo? Esses seriam os relacionamentos naturais, as pessoas que você conheceu aí de forma natural, que não tinha nada a ver com o seu negócio, não tinha nada a ver com o seu empreendimento. E as pessoas que passam a ter a ver com o seu empreendimento, seja através de sua participação em determinado evento, do seu nicho de mercado, tá? Seja um relacionamento dentro do seu trabalho anterior, você de repente saiu do trabalho e foi empreender, né? Então a gente tem aqueles que são naturais e tem aqueles que são forjados, que eu faço esse relacionamento, faço-me criar esse relacionamento para criar essa visão, tá certo? Para ter mais conhecimento sobre aquele determinado produto ou serviço e criar a minha visão. Outros pontos importantes que também se relacionam, certo? Essa questão da compreensão do setor, visão e relações, elas também vão se relacionar com o quê? Com o conceito de si, energia e liderança. São 3 pontos muito importantes que o Fillion coloca aqui. Conceito de si, autoimagem que irá influenciar no desempenho do indivíduo. Você faz a sua própria imagem,
tá? A sua imagem pode vender o seu produto, pode vender o seu serviço, de acordo com o que você, de acordo com aquela conceituação que tem da sua pessoa, ok? Energia ele fala sobre a qualidade e quantidade de tempo dedicado ao trabalho, tá? Você, geralmente, quem é empreendedor, ele tem que estar disposto a disponibilizar, a dar energia para que aquele seu objetivo seja alcançado. É justamente essa questão da energia que o filhinho coloca aqui também. E a questão também muito importante, tá? Para quem é empreendedor, é essa questão da liderança. O líder ele tem a capacidade de visualizar algo, de estabelecer as metas e os objetivos e guiar, levar a sua equipe a atingir essa meta, essas metas, esses objetivos. Então é um ponto também muito importante essa questão da liderança. Aí o filho consegue fazer essa estrutura também de relação muito bem feita. Ok? Então vamos para passar só algumas etapas de um processo visionário, um modelo de processo visionário. Como eu falei para vocês, aqui ó, essas relações, tá? Essa criação das relações, elas vão ser detalhadas aqui, ó, um pouco mais, tá? Então vamos lá, entre todos os elementos que dão suporte à visão, o sistema de relações pode ser considerado o mais importante, visto que influencia com intensidade a criação e a evolução de uma visão, certo? Como eu falei para vocês, a primeira criação de visão você já consegue lá no seu seio familiar, tá? Você consegue já ter pensamentos, na verdade você foi concebido e você foi criado em determinada cultura. Então é natural que você receba essas informações e absorva parte dessas informações. Muitas vezes até absorvem totalmente essas informações. E depois, com o passar do tempo, né, você vai, depois de diversos anos, quando você chega a essa fase de empreendedor, você não consegue tirar essas informações que foram fixadas em você no passado, né? Então esse é o primeiro ponto. E o empreendedor ele tem que buscar relações, por isso que a gente fala aqui, ó, essas aqui são relações que eu posso chamar de naturais, certo? Vou colocar aqui naturais, bem ruimzinho, né, de fazer assim. Naturais, tá? Que foi o que nós vimos aqui, ó, relacionamentos naturais. E esses relacionamentos forjados. Por que forjados? Porque você vai procurar um público que consiga, que compre a sua ideia, tá? Que necessitem da sua ideia, que possuam aquele determinado problema e que necessitam da sua ideia para solucioná-lo, certo? E em outras partes também você vai precisar de relações de pessoas que já solucionaram de outra forma. Então, assim, você vai procurar pessoas que trabalham dentro do mesmo nicho de mercado, porque aí você começa a ter ideia, nicho de mercado, nicho de empresa, tá? Não entenda só como cliente, seria como empresas também. O empreendedor ele busca relações que possam contribuir para o aprimoramento e a realização da sua visão. Ele vai procurar pessoas naquela mesma, que trabalham naquela mesma temática, certo? Deste modo, os empreendedores passam a perceber suas relações como produtos sociais e que necessitam para melhorar, desenvolver e implementar sua visão. Então, o empreendedor começa a verificar essa questão de produto social. Ele sabe que precisa de uma relação estreita com outras pessoas do mesmo ramo de atividade para que a sua visão seja criada, tá certo? Seja ali forjada, né? É preciso construir uma boa rede de contatos que será capaz de conectar o empresário e investidor anjo. Investidor anjo são aqueles investidores, né, que possuem o capital
próprio para fazer os investimentos. Clientes e parceiros importantes para o negócio. Nesse ponto, ter paciência e realmente se dedicar. Quando eu falo em realmente se dedicar, a gente está falando em outro ponto aqui, ó, falando em energia, certo? Se dedicar ao relacionamento é essencial. Além de se dedicar às tarefas rotineiras, tá, do dia a dia, é também interessante o relacionamento com propósito de network, certo? Falar agora estritamente sobre a importância do network. Uma rede de contatos ela bem formada, tá? Ele é um recurso precioso dos empreendedores, principalmente para aqueles que estão iniciando. Principalmente para aqueles que estão iniciando o negócio. Por quê? Vamos mais à frente, eu vou dizer o porquê. Por isso, assim como preparar-se para operações de finanças, o empresário precisa se preparar também para o network. Deve enxergar que empreender precisa ser consequência de preparação. Então, para você empreender, você tem que estar preparado, tá? Você tem que ter ali a sua rede de contatos, senão você não vai ter ganho em escala, tá? E uma delas é estabelecer relações com pessoas que fazem parte dos seus objetivos. Então, por isso é importante a questão do network. Ainda falando sobre network, eu vou detalhar um pouco mais. Construa pontes, tá? Por que a construção de pontes? Você tem que buscar pessoas da sua rede que levem a sua empresa até parceiros importantes. Esses parceiros importantes podem ser, como eu tenho falado aqui, investidores anjo, certo? A relação se estabelece se ele tem alguém que possa passar, que possa ser parte, na verdade, dessa metodologia de construção de ponte. Se você conhece alguém que possa te levar até um investidor, por exemplo, até o que você necessita, na verdade, seja investidor, seja fornecedor, tá? Você está fazendo o quê? Você está de um lado da ponte e essa pessoa que você conquistou aqui na sua rede de network, tá? Você conversa com ela aqui e ela te leva até o outro lado. Então, ela faz com que você tenha o conhecimento de investidores, de fornecedores, de pessoas que fizeram um negócio talvez similar ao seu e que já possuem experiência, tá, nesse ramo de atividade. Então, você trilha o caminho das pedras aqui, tá bom? E esse desafio da construção, né? O desafio torna-se maior quando o empreendedor não tem relações com o mercado, que acontece quando ele é novo, tá? Ele não tem relação com o mercado ainda porque ele é novo no mercado. E quando ele desenha uma carreira em uma área e empreende em outra totalmente diferente. Isso é comum, né? Muitas vezes você formou a sua carreira toda profissional em determinada área e empreendeu em uma outra área totalmente diferente. Aí o que é que acontece? Você precisa construir pontes. Você precisa conhecer pessoas que conheçam, tenham domínio sobre aquele setor, tá? E ele vai te levar às respostas dos seus questionamentos. Ok? Então, essa parte de construção de pontos é muito importante. Busque as redes offline ou indiretas, né? Antes de fazer um trabalho de rede social na internet, é importante se comunicar com instituições de negócio. Então, você vai procurar aqui se aproximar cada vez mais daquelas empresas, instituições do ramo, daquele mesmo ramo de negócio seu. Ok? Seja presença certa em eventos, tá? Principalmente vocês que ainda não possuem empreendimento e que querem empreender, é interessante que se participe de eventos, tá?
Por exemplo, se eu tenho um evento aqui de panificação e eu estou entrando no ramo de panificação, o que é interessante? Eu sei que existe evento X, Y, Z em determinada cidade, em as cidades A, B e C. Então eu vou participar desses eventos. Por quê? Porque eu sei que naquele local vão estar pessoas que compreendem desse mercado. Então eu vou buscar conhecimento nessa relação. E vou lá e faço network, procuro conhecimento. Ok? Esteja presente nas redes sociais, tá? Verifique quais pessoas que precisam fazer relação, quais são as pessoas que eu preciso me relacionar mais. São pessoas que estão próximas à lei, tratando do mesmo negócio, do mesmo ramo de atividade que a minha. Construa um bom texto e convide-os a conectarem. Você foi lá no determinado evento, conheceu determinadas pessoas, depois você vem aqui e trata essa rede de relacionamento com essa pessoa, certo? Com essa ou com estas diversas pessoas. Então, seguindo a importância do network, você não deve ser vendedor o tempo todo. Não, você vai acabar no lugar de você conquistar aquela pessoa, né? Você vai fazer com que ela não queira nem ficar ali perto de você se você ficar só insistindo em questão de venda. Você tem que criar um laço, tá? Um laço de confiança. Em eventos ou nas redes sociais, o trabalho de network deve ser espontâneo e não forçado. Contato de relacionamento é diferente de venda, então tem que ter atenção a isso, tá? A princípio, o contato pode parecer pouco interessante para a empresa, mas a chave é construir relações de longo prazo. Muito importante isso, tá? E você precisa alimentar essa relação, servindo, ajudando e não somente pedindo, tá? O caminho não é esse aqui, de pedir. Você tem que oferecer, você vai se tornar importante para aquela empresa, para aquela pessoa. Você se tornando importante para ela, é mais fácil dela te ajudar, ela fazer parte desse seu possível cliente. Ou se essa pessoa não chegar a ser cliente, ela vai indicar outra pessoa para ser seu cliente, tá bom? Então a ideia é mostrar-se relevante para ser lembrado. E para isso é preciso compartilhar o conhecimento. Tá? Então aqui, ó, compartilhe informação e torne-se importante. Tá? Muito interessante também esse tópico. Aí pessoal, nós fechamos aqui a nossa aula, tá? Falando aqui sobre a teoria visionária lá do filho. Eu vou passar um texto para vocês lerem também, tá? As referências do filho e também a FUCAMP, ok? Com a professora Maiara. Bacana, pessoal, então. Valeu, tchau, até mais.